Fala pessoal, estamos aqui para iniciar essa história incrível. Não esqueça de nos ajudar com o seu like e se inscrever. Aqui vemos o Prota falando sobre uma possível tempestade que está para acontecer. Então vemos que mesmo com a tempestade perigosa chegando, o mestre das lábias ainda está em sua livraria. Logo vemos ele dizendo que iria manter a livraria aberta durante a tempestade, caso alguém precisasse de abrigo. Mas logo em seguida vemos que ele estava se gabando de ser uma pessoa boa. Mas já vemos que era tudo só para poder conquistar a gratidão dos clientes dele, e assim conseguir mais clientes, e a fidelidade deles. Logo vemos que durante uma grande lua cheia embaixo de uma tempestade, luta de espadas estão acontecendo. E assim já vemos uma jovem deferindo seus golpes contra outros atacantes que estavam tentando matar ela. Então a jovem lança uma adaga que perfura o perseguidor dela, e acerta bem na cabeça. Logo em seguida, ela já aparece atrás do outro homem que estava lá desferindo um golpe rápido, ou matando rapidamente, sem mesmo ele perceber. Mas assim que a jovem terminou de matar aqueles homens, percebeu que estava bem ferida, e que a cura através do sangue corrompido não seria muito eficaz. Então logo em seguida, preocupada, ela saiu em busca de um esconderijo, sabendo que seria muito perigoso se não encontrasse um esconderijo logo. Então, em meio àquele caos e tempestade, ela viu uma livraria, e logo achou estranho, mas como estava bem ferida, ela não tinha muita escolha, então entrou pela porta da livraria. Então ferida, ela começou a entrar, até que ela deu de cara com o protagonista, que estava em uma posição estilosa lendo o livro e dizendo bem-vinda. Então logo em seguida o Prota manda um olhar fixo para a mulher que acabou de entrar em sua loja, dizendo que não estava esperando que uma mulher linda entrasse naquela hora da noite em sua loja. Pessoal, vou dar um breve resumo para quem não leu a sinopse dessa história. Ele reencarnou nesse mundo, mas ele acha que não possui poder algum, e para ganhar a vida, ele tenta enganar seus clientes com seus livros, se aproveitando de alguma situação que ele observa do cliente, mas, na verdade, quando ele entrega um livro comum para qualquer pessoa que seja, o livro se transforma para outra pessoa que recebeu o livro, se tornando um livro extremamente poderoso. Praticamente o Prota engana os outros, e ele mesmo achando que ele é só um cara comum, mas só as outras pessoas, com poderes, que consegue ver o poder verdadeiro dele. O Prota praticamente é um deus, e nem sabe. Essa história é massa demais, logo vocês irão entender. Vamos voltar para a história. E o Prota começa a pensar que vai usar várias técnicas de terapia de verdade na cliente dele, para conquistar a confiança dela, e oferece uma toalha para se secar da chuva, e também se aquecer do frio. Mas a jovem ali logo começa a se perguntar por que ele disse que estava esperando por ela. Aí ela começou a achar estranho, e se pergunta quem é o Prota, que não é comum, um bibliotecário, está tão bem preparado, que isso não poderia ser uma coincidência. Mas de qualquer maneira ela agradece ele pela toalha. Então ela logo começa a se perguntar de qual organização ele faz parte, até porque não era comum ter uma livraria àquela hora, debaixo de uma tempestade aberta. Além disso, ela sabia que o Prota não era uma pessoa comum pela aura terrível que ele estava emanando, sendo que nem mesmo ele percebe isso. Então logo em seguida ela começa a perguntar a ele por que ele disse que estava esperando ela. Então ele começa a dizer que é coisa do destino, que algumas coisas são inevitáveis, e no encontro deles naquela noite, é uma dessas coisas. E o Prota começa a pensar em usar a psicologia, para descobrir o que está acontecendo com ela, e ele começa a dizer que parece que ela está em uma situação bastante complicada. E o Prota logo começa a pensar que se ele conquistar a cliente poderá ter uma cliente fiel, mas logo em seguida a jovem começa a murmurar que sim, que ela estava em um grande problema. Aí já vemos que a lábia do Prota já começou a dar certo, ela já começou a entregar tudo. E o Prota já começa a usar sua lábia novamente, dizendo se o palpite dele tivesse certo, o problema dela era relacionado ao relacionamento. Então a jovem já começa a achar que ele já sabe sobre tudo o que está acontecendo com ela, e o Prota logo começa a puxar uma cadeira para ela se sentar. Então assim que ela se senta, ela já começa a pensar
como que ele já tinha acesso às informações das traições das organizações, e ela começou a suspeitar que ele tivesse por trás de tudo o que estava acontecendo ali. Mas mesmo assim ela decidiu falar com ele dizendo que ela foi traída. Então o prota já começa a entender tudo errado, achando que ela está falando de uma separação romântica, e que quanto mais brutal fosse a separação dela, seria mais fácil para ela cair na lábia dele para poder explorar ela. Então o prota já começa a lamuriar que mesmo que ela tivesse sido traída, não seria uma ótima oportunidade para conhecer verdadeiramente alguém. Então a jovem começa a pensar que ele já sabia de tudo, e dizendo que ele tinha razão. Então a jovem começa a dizer que tinha perdido muito, e tinha se machucado por causa daquela traição. Então o prota acha que o sentimento dela foi ferido. Então o prota não perde tempo dizendo que agora ela sabia o que era verdadeiro, que era falso, e que ela não devia ter pena daqueles que machucaram ela, mesmo aqueles que eram mais próximos, e a jovem começa a se perguntar se era por isso que ele estava esperando ela. Então ela começa a pensar que ele é astuto e elegante, e que odeia os caçadores. Esse prota não faz ideia do monstro que ele está criando. Logo em seguida, ela começa a se perguntar se ele era um mago negro de alto nível. Logo em seguida pergunta para o prota o que ele acha que ela deveria fazer. Então o prota começa a derivar em sua mente, que daria uma sugestão objetiva, a ela dizendo olhos por olhos, dente por dente, para ela, que ela não precisava pegar leve com as pessoas como eles. Então ela já começa a dizer que se era para ela perder a humanidade dela, e que ela não estava preparada mentalmente para aquilo ainda. O prota, sem entender nada, pensa que tanto faz, estava na hora dele fazer negócio. E o prota logo pega um livro escrito As Confissões de Roseal. Meu prota logo pensa que é um livro de leitura bem chata, mas perfeito para uma dama com problemas em relacionamento. Mas para a jovem o nome do livro estava escrito Sangue e Besta, e que ela nunca tinha visto nada como aquilo. Mas ao tocar no livro a mente dela começou a devagar, ela começou a ver sangue jorrando por todo lado, e ficou simplesmente assustada sem entender nada, vendo o grande poder do livro. Começou a falar que o livro era sobre licantropia, e o poder poderia estar contido em tipos de sangue. Então ela começa a pensar que, apesar de usar sangue de monstros contaminados, aumenta muito o poder da pessoa, e quanto mais poderoso o sangue, mais poderoso que a pessoa fica, mas tem efeitos colaterais também muito grande, e ela começou a pensar que ele tinha solução para resolver o problema dos efeitos colaterais do sangue das bestas. E ela começa a pensar que os caçadores se apoiam nisso para sobreviver, e isso poderia inverter toda a estrutura do poder. Então ela pergunta para ele se é isso que ele queria que ela fizesse, e ele logo manda que sim, eu preciso que você faça isso, você deve. Então o prota começa a pensar que, não importa o quão forte eles possam parecer, que uma garota de coração quebrado ainda é tão sentimental, e que ele levaria conforto ao coração dela. Então ele sentiu que ela estava prestes a chorar, então segura no ombro dela, e começa a devanear em sua mente que ele poderia usar algumas frases para fortalecer a autoconfiança dela. Então ele começa a dizer uma frase escrita do livro que ela está levando sempre que a última tempestade soar, eu me apresentarei diante do juiz soberano com este livro na mão. Então ela sentiu uma presença poderosa em volta dela. Então o prota começou a pensar que confortar jovens damas era a especialidade dele. Então o prota começa a dizer que ela deveria confrontar os problemas dela e renascer. Então o Senhor Lema aparece de uma forma engraçada, dizendo para a gente que esses são os pequenos truques dele para conversações, e pergunta se a gente já aprendeu esse Deus da lábia. Ele é demais. Então o prota entrega um copo com água quente, e diz para ela que isso é para um novo amanhecer, era um brinde. Então a garota diz que eu seguirá bem, ela já toma o copo com água com tudo. Até o prota ficou assustado do jeito que ela tomou o copo com água quente. Logo em seguida o prota já tira o contrato de empréstimo do livro. A jovem já sentiu um calafrio, como se tivesse vendendo sua alma para o diabo. O prota, vendo o nome da jovem, logo lembra que tinha um milionário que tinha uma filha, que o nome da filha dele era o mesmo nome da jovem na frente dele. Então, percebendo que ela era a filha do milionário,
e já começou a pensar que poderia ganhar dinheiro nas costas dela, suficiente para renovar a vitrine da loja. Então o prota empresta o guarda-chuva à jovem dizendo que era para trazer de volta, quando fosse devolver o livro, e ela agradece, e ele também diz a ela que ela deve trazer o livro daqui a 30 dias, podia no máximo estender uma semana. Mas antes de sair a jovem pergunta se poderia saber um pouco mais sobre ele. O prota logo faz uma cara de surpreso. O frota diz o nome dele, e diz que ele é apenas uma pessoa normal, um caridoso dono de livraria. Então ela começa a pensar que ele não quer revelar a identidade dele, mas que pelo menos está do lado dela, então se despede dele dando boa noite. Então ele também dá boa noite para ela se despedindo dela dizendo volte sempre logo em seguida. Ele começa a se gabar que fez uma boa ação novamente, e que ajudar os outros realmente faz bem, fazer-se sentir ótimo, esse prota nem é humilde, né? Então ele começa a pensar que talvez essa era a razão pela qual ele foi transportado pelaquele mundo, humildade pura, esse prota. Logo em seguida ele começa a dizer que deveria ter organizado tudo para o próximo cliente. Então ele se pergunta se teria outro cliente hoje. Então indo embora a jovem se pergunta se aquele cara maluco queria que ela lidasse com o traidor até o final do mês. Mas logo em seguida ela para porque sentiu uma aura terrível, e ver uma silhueta de uma pessoa na frente dela. E já vemos que essa pessoa está com um livro na mão. Pessoal, o primeiro capítulo acabou por aqui, mas logo vou estar trazendo o segundo capítulo. Não esqueça de deixar aquele like e se inscrever, valeu! I got 0 friends.